Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Vamos primeiramente nos encomendar a Deus, ao Divino Espírito Santo, para que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu te peço, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa aí o seu like, sua pergunta, tá bom? Nos ajude a evangelizar. Estamos oferecendo um curso bíblico, tá? Estamos aí estudando o Antigo Testamento, tá bom? Então você pode fazer um curso de Antigo Testamento com a gente, de graça pela internet. Então, gente, nos ajude aí, tá? Se inscreva, compartilhe nos grupos, Face, não é? Então, faça esse apelo para vocês. Se cada um compartilhasse com um grupo ou com uma pessoa, tá? Você pode até ir assistindo os vídeos, fazendo seus serviços, não tem problema nenhum, tá bom? Nós estamos estudando o Antigo Testamento, que não é fácil, tá? É um desafio estudar o Antigo Testamento, tá bom, gente? Porque não é fácil, dificílimo, tá? O Antigo Testamento, ele prepara a chegada de Jesus Cristo, que é o Messias que os judeus esperavam, não é? Lá desde o Antigo Testamento. Então nós começamos lá do Gênesis, não é? Então nós vimos, né, toda a história do povo, desde lá de Abraão, não é? Aí passamos, né, por Moisés, passamos por Josué, os juízes, aí veio os reis de Israel, que é o que nós estamos estudando agora. O primeiro rei de Israel foi Saul, que não foi um bom rei. Depois houve Davi, que era o rei segundo o coração de Deus. Davi, ele reinou sobre todas as 12 tribos de Israel. Então, ele é a figura de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, né, é o filho de Davi, porque ele era da descendência de Davi. Os dois eram da tribo de Judá, ok? E Davi morreu e deixou seu filho Salomão, que tinha uma grande sabedoria que Deus tinha dado para ele. E na aula passada, a gente estudou a construção do Templo de Jerusalém. Aquele templo grandioso, né, que está lá até hoje, o Muro das Lamentações, que os judeus vão lá rezar até hoje, não é? E nós vimos na aula passada a construção desse templo. Deus mandou que Salomão construísse esse templo. Era um templo grandioso, revestido de ouro. Tinha as imagens lá que Deus mandou fazer. Então prova que Deus não é contra a imagem. Falei nisso praticamente o vídeo inteiro da aula passada, então hoje não vou abordar essa questão. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do primeiro livro, tá, dos Reis. Então, se você quiser me acompanhar aí, primeiro livro de Reis, capítulo 8. Está na página 480 da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu uso para estudo, mas você pode usar qualquer Bíblia católica, tá? Mas se você quiser usar a Bíblia de Jerusalém como eu, está na página 480, capítulo 8, primeiro livro dos Reis, tá? Então Deus tinha mandado Salomão construir
o templo, tá? E vai acontecer o que nesse capítulo 8? Tá? Deus vai mandar colocar ali, Deus já tinha mandado colocar os querubins, tá? Agora Deus vai mandar colocar a Arca da Aliança. Eu já falei aqui algumas vezes sobre essa arca, que era feita de ouro. O que ficava dentro da arca? O cajado de Moisés, o maná que Deus mandou no deserto, não é? E as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ok? E o sacerdote ficava lá no Santo dos Santos, era um lugar sagrado, onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele tinha que se purificar para entrar ali uma vez por ano. Então a Arca da Aliança se perdeu. Não adianta querer procurar esse objeto hoje, que nem a igreja sabe onde está esse objeto. Sumiu. Só que para nós hoje é uma simbologia do nosso Santíssimo. Que eu já falei isso aqui também várias vezes. Né? É onde fica para nós hoje ali na igreja o Santíssimo, onde fica, né, a hóstia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, eu recebi um vídeo essa semana, né, de vandalismos em igrejas, quebrando o Santíssimo, jogando hóstias no chão. Tá? Então, gente, isso é uma profanação. Tá? Jogar hóstia no chão é uma profanação, é o corpo de Cristo. Depois vai acertar as contas com o nosso Senhor. Tá? Então, o Santíssimo é aquele objeto de ouro, tá? Onde fica ali, né, naquela parte redonda, a hóstia consagrada, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus. Por isso que nós fazemos adoração. Tem gente que não entende. Por que a gente adora? Né? A gente não está adorando o objeto, mas Jesus que está ali na hóstia. Né? A igreja ensina que naquela hóstia Jesus está presente. Corpo, sangue, alma e divindade. Tá bom? Então aqui no capítulo 8 vai acontecer, né, de eles levarem a arca também para o templo. Então se torna um lugar sagrado, onde inclusive Deus falava com o povo dali. Daquele lugar sagrado é onde Deus falava com Israel, através dos sacerdotes. Tá? Então vamos ver aí no capítulo 8. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel. Os anciãos hoje para nós é os bispos, tá? Que são sucessores dos apóstolos. Todos os chefes das tribos de Israel, da qual os 12 apóstolos são descendentes, né? Por isso que eu já expliquei, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Os chefes das tribos, a família dos israelitas, diante do rei Salomão, para trasladar da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança do Senhor. Sião, gente, é Jerusalém, ok? Todos os homens de Israel reuniram-se junto do rei Salomão, tá? Durante a festa. Então, gente, eles faziam festa, tá? Então, não tem problema nenhum fazer festa na igreja, não tem problema nenhum, desde que seja uma festa decente, que não tenha bebida alcoólica. Não deve ter bebida alcoólica, né, para ninguém ficar adulterado, mas não tem problema nenhum ter festa na igreja. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes carregavam a arca, tá vendo? Por isso que só o padre pode carregar o Santíssimo, tá? Ninguém pode dar a bênção do Santíssimo. Um leigo não pode nem pensar em dar a bênção do Santíssimo. Só o sacerdote, porque ele é ungido para isso. Tá? E ele nem bota a mão no Santíssimo. Ele está com aquele pano, né, que chama-se véu humeral, para nem tocar. Olha o respeito que tem que ter. Tá? Então aqui no Antigo Testamento também só o sacerdote. Nem o rei Salomão não podia mexer na arca. Era só o sacerdote, que era da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, que era um objeto sagrado. Eles transportaram a arca do Senhor da tenda da reunião com todos os objetos sagrados que nela estavam, que eu já expliquei, já falei, né? Os 10 mandamentos, o cajado de Moisés, o maná. E o maná representa a Eucaristia. É o pão vivo descido do céu. Só você ler lá Êxodo 16 que você vai ver. Entendeu? É o pão vivo que depois Jesus vai dizer que é ele. Ok?
os sacerdotes e os levitas as transportaram. O rei Salomão e todo Israel com ele e toda a comunidade, tá? Que não se podia contar nem calcular. Estavam reunidos diante dele, sacrificaram diante da arca ovelhas e bois em quantidade. Tá vendo? Então naquela época os judeus, eles ofereciam animais em sacrifício para reparar o pecado do povo. Hoje nós não fazemos mais isso. Os judeus também não fazem, porque eles não têm mais o templo. E a gente não faz porque Jesus é o nosso Redentor. Ele já ofereceu o sacrifício, mas que é renovado na Santa Missa. Então, em toda a missa, esse sacrifício de Jesus é renovado. Não repetido, mas renovado. Já expliquei isso aqui várias vezes. Tá? Os sacerdotes conduziram a arca do Senhor ao seu lugar no templo, ao Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Olha aí, então, a arca da aliança foi colocada ali no meio, de um lado os querubins, do outro os querubins. Por isso que o Santíssimo fica lá no meio. Não sei se você já reparou, na matriz é assim. No meio fica o Santíssimo, do lado os querubins, os anjos, e do outro os anjos. Tá? Como era aqui no templo de Jerusalém, tá bom? Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, abrigando a arca e seus varais. Estes eram tão compridos que do santo se podia ver a sua extremidade, tá? Eles ficaram lá até o dia de hoje. Na arca nada havia, exceto as tábuas de pedra que Moisés no Horebe tinha colocado, ou seja, os 10 mandamentos. Tá? Então, gente, os 10 mandamentos não caducaram, não. Tá? Jesus foi bem claro. Você quer ser feliz? Viva os mandamentos. Tá? Então, os mandamentos não é para ficar de enfeite na pedra, é para a gente guardar aqui no nosso coração. Tá bom? Que Moisés tinha no Monte Horebe, Monte Sinai. Aí tinha colocado quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas, quando saíram da terra do Egito. Lembrando que Deus fez várias alianças com seu povo. Vamos relembrar aqui rapidamente. Primeira aliança que Deus fez com o povo, né, depois do dilúvio, está lá em Gênesis 8. Né, o arco-íris. Sempre Deus coloca um sinal dessa aliança. Segundo sinal, com Abraão, Gênesis 17, a circuncisão. Terceiro sinal, as tábuas da lei, com Moisés, no Monte Sinai. E a quarta já é no Novo Testamento. É a aliança definitiva com Jesus na cruz do Calvário. Entendeu? Então Deus fez 4 alianças com seu povo. Ok? Deus toma posse do seu templo. Olha aí. Tá vendo? Então Deus está presente no templo, gente. Por isso que eu venho falando aqui várias vezes. Tá? Você tem que ir na igreja para se encontrar com Deus. Deus mora lá. É a casa dele. Está bem claro aqui. Deus toma posse do seu templo. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, o que é o santuário? É um lugar sagrado. Então a igreja para nós é um santuário, um lugar sagrado. A nuvem encheu o templo do Senhor. A nuvem, gente, representa a teofania, a manifestação. Quando Deus queria se manifestar, ele se manifestava através da nuvem, ok? Os sacerdotes não puderam continuar a sua função por causa da nuvem. A glória do Senhor enchia o templo. Então disse Salomão: o Senhor decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Tá vendo? Então, gente, Deus habitava ali no templo. Jesus falou isso várias vezes. Tá? Jesus falou isso várias vezes, tanto que Jesus não saía do templo. Eu não sei por que essas pessoas têm tanta raiva de ir na igreja. Não gosto, parece que tem formiga dentro da igreja. Chega e já quer logo sair. Eu, se deixar, eu moro dentro da igreja. Já falei isso aqui. Depois da minha casa é o lugar que eu mais gosto de ficar. Mas tem gente que não sei por que não gosta de ficar na igreja. Gente, Deus mora ali. Ali é a casa de Deus. Então ali é para você pedir, agradecer. Deus está em toda parte, mas ali é a casa dele. Tá?
também o nosso coração, Deus mora no nosso coração. Então, quando a gente está ali dentro da igreja, é para a gente unir, né, aquele lugar sagrado ao nosso coração. Por isso que a gente não pode ir para a igreja de qualquer jeito, não pode ir de qualquer roupa, que eu já venho falando aqui. Não pode ficar conversando. Igreja é lugar de silêncio, lugar de oração. Lembra que Jesus, o que Jesus fez lá? Pegou o chicote lá e expulsou todo mundo do templo. Porque aqui minha casa é casa de oração. Eu acho que hoje Jesus ia fazer isso também. Não ia bater em ninguém, mas ia convidar muita gente. Vocês poderiam me dar licença? Porque vocês estão conversando muito na hora da missa. Eu acho que Jesus falaria isso com muita gente hoje. Você poderia desligar o celular, por favor? Porque o que eu mais vejo é conversa, é celular, não é? Então, gente, a igreja não é lugar disso. Deixa para conversar lá fora. Né? Quer mexer no celular? Vai lá para fora. Não atrapalha, porque às vezes você atrapalha você e atrapalha o outro. Criança correndo dentro da igreja. A igreja quer que leve as crianças na igreja, quer, mas não é para soltar a criança lá. Tem pai e mãe que é assim. O Padre Léo falava muito sobre isso, né? Que duas coisas irritavam muito ele: pernilongo e criança correndo na igreja. Gente, igreja não é para isso não. Se a criança quer brincar, quer correr, leva a criança lá para fora. Tá chorando? Leva lá para fora, para não atrapalhar as pessoas. Aí o pai tá falando, homilia, não é? Às vezes, na hora da consagração, a gente tá ali e aquela criança numa choradeira, numa gritaia, começou a chorar, leva para fora. Depois volta com a criança. Entendeu? Então, gente, a igreja é lugar sagrado. A gente as pessoas têm que entender isso. Tem que aprender que a igreja é lugar de oração, lugar sagrado. Não é para ficar de brincadeira. A igreja não é brincadeira. Por isso que a nossa vida não muda. Por isso que eu vou na igreja e minha vida continua a mesma. Entendeu? Porque eu vou para a igreja como eu acho que eu vou para uma festa. A começar pela roupa que eu uso. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então Deus habitava ali o templo e habita as nossas igrejas também. Tá? Aí Salomão vai falar para o povo. Tá? O rei, ele vai tomar a palavra. Salomão vai discursar para o povo. Depois o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda ela mantinha-se de pé. Olha aí, tá vendo? Então o rei, ele abençoou o povo. Tá? Ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com a sua boca prometeu a meu pai Davi, dizendo: desde o dia em que eu fiz sair o meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde eu estaria o meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Então, gente, o rei, ele era escolhido diretamente por Deus, era Deus quem escolhia. Então, gente, quem escolhe um sacerdote, um papa, por exemplo, quem escolhe o papa é Jesus. Por isso que nós não podemos ficar falando mal do papa, entendeu? Se ele errar, se ele falar alguma coisa errada, Deus vai julgá-lo, mas não fique falando mal do papa, porque ele foi escolhido por Deus, ele é ungido do Senhor. Tá? Então só Deus pode julgar o Papa. Eu e você não podemos julgar o Papa. Eu não sou obrigado a concordar com ele em termos de política. Eu não sou obrigado a concordar com ele em termos de ciência, física, química, biologia. Não sou obrigado. Agora, se o Papa falou uma coisa de doutrina, aí ele tem assistência do Espírito Santo. Né? Tá bem claro lá na Sagrada Escritura. Então, e mesmo que eu discorde do Papa em política, em alguma coisa, eu tenho que ter respeito pelo cargo que ele ocupa. Entendeu? Ele é um homem pecador, claro, mas é ungido. Né? Ele é ungido de Deus. Então olha o respeito, né, que Salomão fala que temos que ter pelo rei, seja ele quem for. É autoridade, é o que São Paulo fala na carta aos Romanos. Toda autoridade nós temos que respeitar, até mesmo, não é só a religiosa não, todo tipo de autoridade, até a política. Político, religião, do pai e da mãe. Por que nós temos que honrar pai e mãe? Porque é autoridade. Tá? No quartel você tem que obedecer, no seu serviço você tem que obedecer o patrão. Entendeu? Então, gente, toda autoridade vem de Deus. Deixa para Deus julgar. Se a pessoa te tratou mal, entregue para Deus. Deus vai julgar. Tá bom? Meu pai, ele está falando de Davi, Salomão falando de Davi.
Meu pai Davi teve a intenção de construir uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel, o templo de Jerusalém. Davi já queria construir, mas Deus falou, não, quem vai construir vai ser seu filho, porque você é um homem de guerra, né? Mas o Senhor disse a meu pai Davi, planejaste edificar uma casa para o meu nome e fizeste bem. Contudo, não serás tu quem edificará esta casa, e sim teu filho, saído de suas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome. O Senhor realizou a palavra que dissera, sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel, como prometeu o Senhor. Construí a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca. Nós acabamos de ler, não é? Na qual se acha a aliança que Deus concluiu com nossos pais quando os fiz sair da terra do Egito. Então, uma coisa importante, as promessas de Deus se cumprem, porque Deus não é homem. O homem não, o homem é falho, o homem promete, mas não cumpre. É só a gente ver a política, não é? O político promete e não cumpre, né? Qualquer um de nós aqui pode prometer uma coisa e não cumprir, nós somos falhos, mas Deus não. Se Deus prometeu, as promessas de Deus se cumprem. Tudo que está aqui na palavra de Deus vai se cumprir, tanto no Antigo quanto no Novo. No Antigo já se cumpriu, Jesus já veio. Então toda a profecia que está aqui no Novo Testamento vai se cumprir, porque Deus não mente. Tem um texto aqui do livro de Números, muito bonito. Deus não é homem para mentir e nem é homem para se arrepender. Então Deus não mente, né, e Deus não se arrepende de nada. Tá? Deus não é homem para mentir. Então as promessas de Deus se cumprem. Tá? E Deus não se arrepende de nada. Ok? Porque Deus é perfeito. Né? Quem é perfeito não precisa de arrependimento, não precisa de mudança. Ok? Então Deus cumpriu, né, aquilo que ele havia prometido lá desde a época de Davi. Salomão iria construir o templo e está lá o templo construído. Tá bom? Aí Salomão faz uma oração a Deus, muito bonita. Tá? Ele faz uma oração muito bonita a Deus. Em seguida, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor. Tá vendo, gente? Por isso, quando a gente passar em frente ao altar, nós temos que fazer a vênia. Isso. Entendeu? Toda vez que você passar na frente do altar, você deve fazer a vênia. Porque Deus está ali. Tá? É um lugar sagrado. Inclusive, o bispo abençoa o altar, né? Quando vai se construir a igreja, aquele altar ali é abençoado, né? Então, a gente deve fazer a vênia quando passar em frente ao altar. Então, Salomão também se prostrou diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, lá em cima nos céus, nem cá embaixo sobre a terra. A ti que és fiel. Olha aí, Deus é fiel. Tá vendo? Então, nós somos infiéis, não é? Mas Deus não, Deus é sempre fiel. Que és fiel à aliança e conservas a benevolência para com teus servos, quando caminham de todo o coração diante de ti. Então, Deus, ele é fiel, tá? Mas se a gente abandona Deus, Deus continua fiel, mas ele vai respeitar, tá? Deus vai embora, porque Deus, ele não toca na nossa liberdade humana, tá? O fato de Deus ser onipotente, onisciente, onipresente, não tira a minha liberdade. Se eu me afasto de Deus, Deus vai respeitar, tá? Mas se eu voltar para ele, ele está pronto para me perdoar, tá? Cumpriste a teu servo Davi, tá? Meu pai, a promessa de todo o coração diante de ti. Cumpriste a teu servo Davi a promessa que lhe havia feito, que disseste com a tua boca. Executaste hoje a tua promessa. Olha aí, tá vendo? Então, gente, nós podemos fazer promessa, não tem problema nenhum. Mas se você fez uma promessa, cumpra. Principalmente se for para Deus. Não é? Se você fez uma promessa para Deus, cumpra. Tá bom? Porque é coisa séria. Tá bom?
E agora o Senhor Deus de Israel mantenha o teu servo Davi, meu pai, que fizeste eu dizer, jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel. E vai acontecer isso até Jesus vir. É por isso que ele é o filho de Davi. Contanto que teus filhos atendam ao seu procedimento e caminhem diante de mim, como tu mesmo procedeste diante de mim. Então, se a gente é fiel a Deus, segue os mandamentos, Deus também está presente. Já expliquei. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita nesta terra? Olha só, Salomão perguntando a Deus, será que o Senhor habita mesmo essa terra? Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que construí. Então ele perguntou para Deus, será que o Senhor mora aqui dentro desse templo mesmo? Porque o Senhor é tão infinito, o Senhor está em toda parte. Ele não está duvidando de Deus, ele achou estranho, né, Deus morar dentro do templo, sendo que Deus é infinito. Né? É a nossa cabeça humana, né? É o que eu estou falando, a gente não consegue entender Deus. Deus é infinito. A minha cabeça é finita. Então como é que eu vou entender aquele que é infinito? Se Salomão não entendeu, imagine nós. Tá? Então por isso que Santo Agostinho diz, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. A gente não vai entender Deus 100%. Você vai morrer e não vai entender Deus, só quando você chegar lá. Se chegar, tomara, né? Então, gente, Deus não é para ser entendido, não adianta. Santo Agostinho quase quebrou a cabeça para tentar entender Deus, não conseguiu. Tá? Então Deus não é para ser entendido, nós temos que adorar a Deus. Tá? Porque é infinito, aquilo que é infinito, nós somos finitos. A nossa cabeça não vai entender Deus 100%, só um pouquinho daquilo que ele revelou. Entendeu? Se atento à prece e à súplica do teu servo, Senhor meu Deus, escuta o clamor e a prece que o teu servo faz hoje diante de ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, ou seja, o templo que ele construiu, né? Sobre este lugar do qual disseste, meu nome estará lá. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Uma prece bonita de Salomão. Que Deus sempre esteja presente ali no templo ali. Né? Então nós também devemos pedir isso, que Deus esteja sempre presente no nosso coração e também na igreja. Por isso que eu estou falando, quando você for comungar, faça os seus pedidos, ação de graça, peça por você, peça pela igreja, não é? Peça pelo Papa, não é? Em vez de você ficar falando mal dele, peça por ele, peça, né, pelo seu bispo, reze pelo seu padre, não é? Tem gente que fica falando tão mal do padre, reze por ele, né? Então, gente, em vez de a gente ficar falando mal, vamos rezar para que Deus habite, né, em Itaperuna, no mundo. Em vez de a gente ficar reclamando das coisas, vamos pedir. Não é? A oração, gente, tem poder. Mas Jesus diz que a gente não sabe pedir. A gente pede mal. Fazer o quê? Aí ele continua. Escuta as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do lugar aonde resides, lá do céu. Escuta e perdoa. Olha então, Deus está presente ali no templo, mas Salomão reconhece que Deus também está no céu. Olha, é a prova de que Deus está em toda parte. Então Deus está no céu, na terra, no templo, aonde não tem como fugir dele. Por isso que ele é onipresente, está em toda parte. Tá? Se alguém pecar contra o próximo e este pronunciar sobre ele um juramento e o mandar jurar ante este altar neste templo, escuta do céu e age. Julga os teus servos, declara culpado o mal, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta, e declara justo o inocente, tratando segundo a sua justiça. E Deus faz isso. Por isso que o julgamento de Deus é diferente do nosso. Tá? O nosso julgamento não é assim, mas o de Deus é. Porque Deus olha o coração, Deus não olha a aparência. Então, aquele que é justo, Deus julga com justiça. Mas aquele que é mau, Deus também julga com justiça. Então, por isso que Deus não passa a mão na cabeça. Deus é pai, mas ele não é paternalista. E o pai, ele tem que corrigir. Tá? E muitas vezes tem que deixar o filho quebrar a cara. É o filho pródigo. O filho pródigo só aprendeu quando ele começou a comer lavagem de porco.
Aí ele voltou, meu Deus, pequei contra o céu, contra ti. Aquilo é o quê? Aquele pai é Deus e aquele filho somos nós. Então às vezes Deus deixa a gente quebrar a cara, o povo não fala que a gente vem a Deus pela dor, e às vezes nem pela dor a gente aprende. Então Deus julga com justiça, porque Deus não julga pela aparência, Deus conhece o coração de cada um. Tá? Onde eu estava? Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo, por haver pecado contra ti, e se ele se converter, louvar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduz-o à terra que deste a teus pais. Isso acontece com cada um de nós. Por que nós vamos à igreja? Para pedir perdão. É a primeira coisa que a gente faz na missa, ato penitencial, pedir perdão. Senhor, eu peço perdão de todos os meus pecados. Não é? Então, é o que Salomão pediu aqui. Se a gente pecar, que a gente possa pedir perdão a Deus. Tá? Claro, você cometeu o pecado, já se arrependa logo na hora. Mas ali na igreja, né, como é a casa de Deus, é o lugar principal para você se reconciliar. Na Santa Missa tem o ato penitencial, e se o pecado foi grave, você tem que também se confessar com o sacerdote. Entendeu? Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e se eles rezarem neste lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem de seu pecado, por teres te afligido, escuta no céu, perdoa o pecado no teu servo e de todo o povo, e tu lhe indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com a chuva a terra que deste em herança a teu povo. Então Salomão pedindo, né, para que Deus, né, ouça a nossa oração, para que Deus, né, não olhe os nossos pecados, porque se Deus for olhar os nossos pecados, a gente está frito. Não é? Quando a terra sofrer a fome, a peste, né? Então, olha aqui. Então, gente, essas coisas é consequência do pecado. Tá? Então, tudo que é de ruim é consequência do meu e do seu pecado. Não é só do meu pecado, é do pecado da humanidade inteira, que acarreta dor e sofrimento para todos. Tá? Nós somos um corpo. Pelo batismo, nós pertencemos à igreja. Então, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando um peca, atinge a igreja inteira. Por isso também que a gente tem que confessar com o sacerdote, que é um membro, que é um representante de Cristo e da igreja. O meu pecado fere Deus e fere também a igreja, que eu sou membro da igreja. Tá? Então, gente, olha só. Então, o pecado ele é terrível. Tá? Quando sobrevierem os gafanhotos, tá? Olha só. Quando o inimigo deste povo cercar as suas portas no país, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, acabamos de passar por uma, e o povo não aprendeu. Seja qual for a oração ou a súplica de qualquer um, ou de todo Israel teu povo, desde o templo, escuta no céu onde moras, perdoa e age. Retribuir a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração. Acabei de falar. Deus conhece o coração de cada um. És o único que conhece o coração de todos. Olha aí, então o único que conhece o meu e o seu coração é Deus. Nem a sua mulher, nem o seu marido, né, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém conhece o seu coração, mas Deus conhece. Então de Deus você não consegue esconder nada. Eu fico bobo, tem gente que fala, eu tenho vergonha de confessar, não é? Mas não tem vergonha de pecar, né? Deus, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O pior você está fazendo, porque Deus está vendo. De Deus você não esconde nada, porque Deus é o único que conhece o meu coração. Por isso que Jesus fala que tudo que é de ruim vem do coração, vem daqui de dentro. Por isso que você pode comer qualquer coisa com moderação. Nada é impuro, porque entra pela boca e sai e vai embora. Então, é o que vem daqui, é o que vem de dentro, do coração. Entendeu? Então, Deus é o único que conhece. A fim de que te respeitem por todos os dias, que viverão sobre a terra que deste a nossos pais. Então, qual é a nossa terra prometida? É o céu. Tá? Então, aqui a terra de Canaã, para nós é o céu. Tá?
Olha que bonito. Mesmo o estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, se vier de uma terra distante por causa do teu nome, porque ouviram falar do teu grande nome, da tua mão forte, do teu braço estendido, se ele vier orar nesse templo, olha aí, tá vendo, gente? Então o templo é para todos. A gente não tem que ficar fazendo discriminação. Não, todos são bem-vindos à casa de Deus, todos. Tá? Todos. Ontem eu falei aqui a questão lá de Aparecida, que eu vi lá, por exemplo, mães e pais de santo lá em Aparecida. Eu estou falando que não pode haver mistura de religião. Por exemplo, botar lá pastor ou pai de santo lá no altar lá para celebrar a missa. Não pode. Tá? Mas a igreja está aberta para todos que queiram buscar a Deus. Se quer buscar Deus, pode ser qualquer pessoa. Não importa se é homem, se é mulher, se é estrangeiro, se é de qualquer religião. Se é para louvar, bem dizer a Deus, qualquer um é bem-vindo. A casa é dele. Não tem discriminação de pessoas. Estou falando para prestar culto. Não pode haver a mistura. Mas se é para louvar a Deus, qualquer pessoa. Tá? Escuta, tá? A tua prece. Atende os teus pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome e temam como fez Israel. Então, o temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo, não é ter medo de Deus, é ter respeito. E saibam eles que esse templo que edifiquei traz o teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra os inimigos, pelo caminho que o enviares, e ele orar ao Senhor, voltando para a cidade que escolhestes e para o templo que construí para o teu nome, escuta no céu a sua prece, a sua súplica e faz justiça. A nossa guerra hoje é contra o mal, é contra o demônio. Então você tem que correr para onde? Correr para a igreja, correr para Deus. Lá é o lugar para você se refugiar. Não é? Quando tiverem pecado contra ti, pois não há pessoa que não peque. Olha aqui! 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Está lá no Antigo Testamento ainda, mas no Novo fala a mesma coisa. Não existe pessoa que não peque. Olha aí, tá vendo? E irritado contra eles, o entregares ao inimigo e seus vencedores, e levarem cativos para uma terra inimiga. Isso aconteceu com Israel, o exílio da Babilônia. Nós vimos isso. Tá? Se eles caírem em si na terra para onde houverem sido levados, se arrependerem e suplicarem na terra de seus vencedores, dizendo: pecamos, agimos mal, nós nos pervertemos. Então, gente, Deus dá a graça de todo mundo se arrepender. E retornarem a ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra dos inimigos, que os tiverem deportado, e se orarem a ti, voltados para a terra, tá, que escolhestes para o teu nome, e escuta, aí ele fala a mesma coisa, tá? Faz justiça, perdoa o teu povo, os teus pecados, e todos os que se revoltaram, né? E todas as revoltas de que foram culpados, faz encontrar a graça diante de seus vencedores, de modo que tenham um deles compaixão, pois são teu povo e a tua herança. São os que fizeram sair do Egito daquela fornalha de ferro. Então, gente, Salomão falando, né? Esse povo é cabeça dura mesmo, tá? Nós somos cabeça dura mesmo, gente, tá? Nós somos um povo de... né? Deus dá a graça, Deus faz por cada um de nós, a gente não dá valor, não é? Que teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo, olha que oração bonita, e de teu povo Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem a ti. Pois foste tu que separaste como herança, lembrando que Israel foi separado dos pagãos, né? Separaste como herança dentre todos os povos da terra, como declarastes por meio do teu servo Moisés, quando fizeste sair do Egito nossos pais, o Senhor. Quando Salomão acabou de dirigir a Deus essa prece, essa súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado. Olha aí, tá vendo? E tem gente às vezes que não consegue ficar 10 minutos ajoelhado. Então é uma penitência também, gente. Por isso que muita gente às vezes não consegue a graça. Ah, eu rezo e não consigo nada. Será que rezou mesmo? Você tem calo no joelho? Fica de joelho, meu amigo. Salomão ficou um tempão ali de joelho. E Deus atendeu a sua prece. Então, Deus está pronto para te atender, mas
Se for aquela oraçãozinha fraca, pensando em outra coisa, não. Bota de joelho, bota teu joelhinho no chão. Você vai ver se você não arranca a graça do céu. Tá? E mãos erguidas para o céu, diante do altar do Senhor, e pôs-se de pé. Abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que concedeu o repouso a este povo Israel, conforme todas as suas promessas, de todas as boas palavras, que fez por meio do teu servo Moisés, nenhuma falhou. Olha aí, tá vendo? Todas as promessas que Deus fez se cumpriram, nenhuma delas falhou. Né? Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, como esteve com nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. Incline para Ele os nossos corações, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e guardemos os seus mandamentos. Né? E estatutos e as normas que Ele prescreveu a nossos pais. Que estas palavras, por mim pronunciadas em oração diante do Senhor, fiquem presentes dia e noite diante do Senhor nosso Deus, para que faça justiça a teu servo e a Israel, seu povo, conforme as necessidades de cada dia. Assim todos os povos da terra saberão que somente o Senhor é Deus. Tá vendo? Então é isso que Deus queria colocar na cabeça deles. Só existe um Deus. Não existe vários deuses como muita gente acredita. Só existe um Deus. O Deus único e verdadeiro, que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. Está lá no nosso credo. Tudo que existe fora do nada foi Deus quem criou, inclusive eu e você. Tá? Não há outro além dele, e o vosso coração pertencerá totalmente ao Senhor, nosso Deus, observando os seus estatutos e guardando os seus mandamentos, como fazeis até agora. Olha aí, tá vendo? E para encerrar, ele vai fazer aí os sacrifícios, né, lá no templo. O rei e todo Israel, com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Salomão imolou para o sacrifício de comunhão que ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas consagraram o templo do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o interior do pátio que está diante do templo do Senhor, pois foi lá que ofereceu o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios de comunhão, uma vez que o altar de bronze que estava diante do Senhor era pequeno demais para conter o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia. O que quer dizer assembleia? Igreja. Igreja quer dizer assembleia. Tá bom? Desde a entrada da torre do Egito diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, isto é, 14 dias. No 8º dia, despedia o povo. Então a festa deles durava 7 dias, sabia disso? A festa judaica durava 7 dias. O casamento durava 7 dias. Todas as festas dos judeus duravam 7 dias. Tá? Por isso que o 7 na Bíblia é um símbolo de plenitude. Tá? No 8º dia despedia o povo. Eles bendizeram o rei e voltaram para suas casas, alegres e de coração contente, por todo o bem que o Senhor fez a teu servo Davi e a Israel, teu povo. Então, gente, eles depois de 7 dias de festa, cada um voltou para sua casa, cada um foi viver sua vida. Tá? Então é o que nós também temos que fazer. Qual é a nossa festa? Não é? É as festas que a igreja promove, principalmente o nosso banquete é a Eucaristia. Não quer dizer, né, gente, que a gente vai, né, fazer dançar na missa, não estou falando isso. Tá? Não, mas é uma festa em que sentido? Que eu vou me encontrar com Deus, eu vou me encontrar com o rei. E vou me encontrar com os irmãos. Gente, nós somos a família de Deus. Efésios 2:20. Você e eu somos a família de Deus. Então ali é uma festa. O que é uma festa? Quando você faz uma festa na sua casa, você chama quem você não gosta? Não. Você chama a família, os seus amigos. Então ali na igreja é uma festa. Por quê? Porque ali está Deus, estou eu, estão os irmãos. A família de Deus. Então para nós é uma festa. Então vamos para a festa. Vocês não gostam de festa? Não é? A gente às vezes não passa, né, um dia inteiro na festa.
Então vamos passar uma horinha na festa de Deus, que é a igreja. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.